Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados irmãos, nessa noite nós iremos fazer um react sobre uma fala da Gabriela Rocha nas suas redes sociais. Ela trouxe aí uma definição, vamos dizer assim, sobre expressão de louvor e adoração a Deus, da forma que a igreja, nós se expressamos no louvor e na adoração a Deus. Algo muito importante que acontece nas igrejas nos dias de hoje. E nós vamos ouvir a mensagem da Gabriela Rocha e depois, meus amados, eu tenho uma mensagem poderosa para você. Então, queridos, sem mais demora, o vídeo é esse aqui. Preste atenção. Eu também sou, e a gente não vai discutir sobre isso hoje. Tá certo, tá Quando certo. ele vai no estádio, ele sabe cantar todas as O que ele faz? Quando você tá num ambiente de estádio, a pessoa nem se importa com quem tá do lado. Aí eu não vou pular assim, aí eu não vou gritar. Imagina, o que vão achar de mim? Ninguém tá pensando nisso. Sai o gol, a galera começa a se abraçar, nem conhece a pessoa do lado. Porque é uma expressão, o cara tá muito feliz. Porque Sim. o cara fez o gol. Vai entender? Mas é isso aí. Nós estamos diante do autor da nossa vida. Do Deus que nos tirou das trevas, do Rei dos Reis, que criou o universo, que criou o mundo, que criou tudo. E aí a gente vai ficar assim, é a mesma coisa. Eu cantar assim, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Pensando um monte de coisa aqui, porque você não tá oferecendo isso pra Deus. Eu não tô falando, gente, que todo mundo tem que ser igual, não. Expressão é algo que tem que ser verdade. natural. É um louvor a Deus. Do seu jeito, do seu jeito. Você nunca tem que fingir ser alguém que você não é para agradar os outros ou para fingir. Só que entenda que o momento de louvor requer uma expressão do que você está sentindo, da revelação sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez na sua vida. Fala, Jesus. Eu também sou. É esse vídeo, meus amados, a qual nós vamos reagir nessa noite. Queridos, você ouviu muito bem aí o que a Gabriela Rocha disse. Ela e o esposo dela torcem para o time do Vasco da Gama, lá do Rio de Janeiro. Queridos, não tem erro nenhum em você torcer para um time de futebol. Só não pode ser idólatra, né? Ficar idolatrando um time. Aí já é pecado. Mas pelo contrário, né? Você tirar um momento de torcer para um time de futebol, como a Gabriela Rocha e o seu esposo torcem para o Vasco da Gama, não tem problema nenhum. E você viu aqui, né, que quando eles vão no ambiente de um estádio, ali a torcida gritando, empurrando o time, o esposo dela conhece todas as músicas da torcida do Vasco e fica empurrando o Vasco da Gama ali. E na hora que sai o gol, aquela expressão, aquele explosão que sai dentro do peito, né, a tensão, aquela adrenalina, né, gritando o gol do time do Vasco. Ali ele abraça quem tá do lado, ele nem conhece, tá abraçando ali a pessoa, né? E sai gritando, sai vibrando, sai pulando, né? Plantando bananeira, enfim. Aquela loucura num estádio de futebol. Engraçado que domingo eu tava assim, tenso, né? Foi a final aí da Copa do Brasil. E eu, como um bom São Paulino, tava ali nervoso, tenso, né? E no fim, passou toda aquela adrenalina, aquela ansiedade, vi meu time ser campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, fiquei muito feliz, mas foi um momento de passagem. Mas aí você viu, queridos, que a Gabriela Rocha falou, né? Que quando nós estamos no ambiente da igreja, no momento do louvor, da adoração, que a nossa expressão tem que ser genuína para Deus, nós não pulamos, nós não gritamos, nós não levantamos a mão para render o louvor e adoração ao Rei dos Reis, ao autor da vida, aquele que morreu na cruz por nós, na maior expressão de amor do mundo, que foi morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Você já percebeu isso, queridos? Que quando você chega na igreja, tá lá o ministro de louvor, né, adorando a Deus juntamente com a sua equipe, e ele fala assim, ó: meus irmãos, levante as mãos, vamos adorar ao Senhor. É meia dúzia que levanta as mãos para adorar ao Senhor. O restante fica ali tudo com a mão no bolso, ou com os braços cruzados dessa forma, com uma cara feia muitas vezes, né? Pensando nas dificuldades, nas lutas do dia a dia. Queridos, nós temos que ir na igreja e temos que ter a consciência
que não depende do grupo de louvor da igreja a te conduzir até o ambiente da adoração. Isso é nossa responsabilidade, porque nós fomos chamados para ser adoradores. E que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas muitas vezes nós vamos para a igreja ali preocupado com a conta de luz, com a conta de água, com a conta da internet, com a família, com o trabalho, como vai ser o dia de amanhã, e ali nós não expressamos a Deus o nosso louvor e adoração como nós devemos adorar a Deus. Talvez, né, o ministro de louvor está lá cantando assim: eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Vamos lá, igreja, pula aí. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. E os irmãos não pulam. Tá lá preso, parece que está colado no chão. Não expressa a alegria, o louvor a Deus naquele momento. Ou eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. A pessoa não dança, está ali presa. Parece que é um pecado você dar um pulo dentro da igreja. Parece que é um pecado. Parece que vão te expulsar dentro da igreja se você dançar. Queridos, você tem a total liberdade de expressar a sua alegria, o seu louvor e adoração a Deus no momento mais puro, mais genuíno que você tem dentro de uma igreja, que é expressar o seu louvor e adoração ao Rei dos Reis. Sem falar, meus amados, sem falar que o louvor e a adoração, ela é uma arma de guerra a qual Deus nos deu. Sabe por quê? O rei Ezequias, né? Ele saiu para lutar diante dos seus inimigos, estava cercado, não tinha saída. E ele já imaginava assim: puxa, tô perdido. Mas Deus chegou para o rei e falou assim: rei, vai adiante, enxergue todos os seus inimigos. E ele foi. E ele ali, quando viu, meus amados, aquele batalhão de gente cercado por todos os lados, sabe o que Deus pediu para ele? Rei Ezequias, apenas me adore, apenas me louve, apenas expresse a sua alegria, celebre o meu nome, louve e santifique o meu nome. E o rei, meus amados, apenas louvou e adorou ao Senhor. E Deus disse assim para ele ainda: essa luta a qual você está vendo, esses inimigos que você está vendo, essa batalha, essa peleja não é tua, é minha. Apenas me adore. E ele adorou a Deus naquele exato momento, naquele vale. E ali Deus manifestou a sua glória. E todos os inimigos vieram ser aniquilados da presença do rei. Porque Deus interveio. Queridos, uma outra palavra, uma outra passagem sobre louvor e adoração. O rei Saul estava ali, né, com um espírito ruim. E de repente o rei Davi chegou ali com a sua harpa e começou a cantar. Começou a louvar ao Senhor. Aquele espírito ruim que estava na vida do rei Saul se mandou, saiu fora. Porque o demônio, o diabo, ele não aguenta ficar num ambiente de adoração a Deus. Olha para você ver. Tem tantas outras formas de louvor e adoração que a Bíblia cita. Uma das mais tremendas é que fala que Deus, ele habita em meio aos louvores dos seus santos. No momento, meu amado, que você está ali adorando a Deus, Deus habita. E você nem precisa orar. Deus manifesta a sua glória de uma tal forma, tão forte, que ali, queridos, aqui você está precisando, Deus vem e realiza. Quantas vezes eu tenho certeza que você já passou por isso. Se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você chegou ali cabisbaixo, triste na igreja e de repente ali você começa a louvar, a adorar a Deus, né? Com seu coração quebrantado, chorando, glorificando a Deus, com as suas mãos aos céus. E ali, meu amado, quando termina o louvor, até mesmo antes da palavra começar, você já está com paz no coração, você já está pulando de alegria, você já está ali voando nas nuvens. Porque Deus habita em meio aos louvores dos seus santos. Então, por isso que eu concordo plenamente aqui com a nossa irmãzinha Gabriela Rocha, né? Vamos nas igrejas, meus amados.
Não importa o cansaço que você esteja, não importa a luta que você esteja vivendo, apenas adore ao Senhor e Ele vai se manifestar no nosso meio. Sem falar, né, de Paulo e Silas, depois de ter levado uma surra de chicotes nas costas, estavam todos lá, presos lá nas cadeias lá, né, Paulo? Ai, tá doendo, glória a Deus, pela aquela cintada que eu falei de Jesus. Silas da mesma forma, Paulo, é verdade, tá doendo, mas glória a Deus. Sabe o que eles fizeram, meus amados? Eles não ficaram ali chorando por causa da dor, mas eles louvaram ao Senhor e houve um grande terremoto e eles foram libertos no nome de Jesus. Então, expresse, né, na sua casa, na igreja, onde você for, o seu louvor, o seu coração de adorador e as muralhas cairão na sua vida. É essa a mensagem que eu tenho para você hoje. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa um like no canal, que Deus te abençoe a ti e a tua família e até o próximo vídeo.